Fala galera, eu sou o Gustavo San. Alguns alimentos podem parecer apetitosos e são até mesmo os favoritos de muitas pessoas, mas eu garanto que se você souber como alguns desses alimentos são preparados, você vai pensar duas vezes antes de comê-los novamente. Algum tempo atrás, nós fizemos um vídeo mostrando 7 alimentos feitos de maneira nojenta que gostamos de comer. E hoje, na segunda parte do vídeo, nós vamos trazer algumas dessas comidas nojentas, porém saborosas. E se você ainda não viu a primeira parte, o link está na descrição. Patê. O patê é um dos alimentos favoritos do brasileiro e eu aposto que você já incluiu ele nas suas refeições pelo menos alguma vez. Apesar de ser consumido de várias formas diferentes ao redor do mundo, no Brasil o patê é normalmente utilizado em sanduíches, como uma alternativa à margarina e à mortadela, por exemplo. E a popularidade desse alimento no nosso país é tão grande que ele é disponibilizado em uma série de sabores diferentes. Mas você já parou para pensar em como é preparado o patê que você compra no supermercado? O processo de fabricação desse produto pode variar bastante, dependendo da sua procedência, mas, basicamente, o patê é feito de restos de carne e das vísceras de animais como vacas, patos e porcos. O produto faz parte de uma prática nada agradável da indústria da carne, que preza pelo não desperdício de nenhuma parte dos animais. Por isso, é praticamente impossível saber exatamente o que você está comendo quando abre um pacote de patê. Existem, é claro, alguns padrões e protocolos de qualidade que as empresas fabricantes precisam respeitar na hora de colocar as suas receitas em prática. Mas isso não impede que parte nada nobres dos animais acabem chegando na sua mesa por meio do patê. Para atingir a textura consistente, os fabricantes utilizam vários tipos diferentes de temperos e adicionam farinha e leite à mistura, criando um produto homogêneo. Já o sabor e o aroma do patê normalmente vêm dos aromatizantes e saborizantes artificiais. Justamente por conta dessas misturas é que esse alimento também possui um alto teor de sódio, o que faz com que ele não seja muito indicado para quem sofre de pressão alta ou tenha problemas arteriais. De qualquer forma, o patê é um alimento que, apesar de saboroso, deve ser consumido com cautela e moderação. Mortadela. Já que falamos rapidamente sobre a mortadela no item anterior, nós não podemos deixar de falar sobre a forma como ela é fabricada. Um dos produtos mais consumidos pelos brasileiros, a mortadela, é um alimento quase indispensável na hora de fazer um sanduíche, né? Bom, mas o problema é que a sua fabricação também está longe de ser agradável. De forma muito parecida com a fabricação da salsicha, a mortadela, que também entra no grupo dos embutidos, é feita com restos de cortes de vários animais de açougue, incluindo gado, porcos e aves. De acordo com as normas da legislação brasileira, a mortadela pode incluir estômago, rins, língua, coração, miolos, tendões, pele e gorduras em sua composição. E claro, durante a fabricação, o processo de trituração da carne é tão minucioso que você não vê nem sinal desses pedaços de carne no produto final. A carne é processada de forma automática, triturada e misturada até atingir um ponto homogêneo e posteriormente é curada com nitrito de sódio. É esse procedimento que faz com que a mortadela tenha a coloração avermelhada que conhecemos. A mortadela também possui na sua composição grande quantidade de temperos carregados em sódio, o que faz com que ela seja um alimento que deve ser consumido de forma responsável e moderada, assim como o patê. Gelatina. Ao contrário da maioria dos alimentos dessa lista, a gelatina não é uma comida perigosa para a nossa saúde, mas o seu processo de fabricação também não é um dos mais bonitos. O principal produto por trás do pozinho da gelatina é o colágeno, que no caso das indústrias brasileiras é extraído normalmente do couro do boi. É por isso que, ao contrário do que muitos pensam, a gelatina não pode ser considerada como um alimento vegano ou vegetariano. O processo de fabricação envolve a raspagem da pele do boi, como uma técnica que separa o colágeno dos restos das gorduras e fibras. A solução resultante deste processo é filtrada, esterilizada e seca, para que depois seja moída e transformada em pó. Mas não se preocupe não, ainda que o processo de fabricação da gelatina seja um tanto quanto estranho, esse é um alimento que podemos comer sem culpa, desde que, é claro, você não seja vegetariano ou vegano. Cereja de bolo. Bem, não há nada de tão nojento assim no processo de fabricação das cerejas de bolo, mas talvez esse seja um segredo sobre o qual você nunca tenha ouvido falar. Muitas pessoas não sabem, mas as cerejas não são cultivadas de forma comercial no Brasil.
pois essas frutas não são adaptadas ao nosso clima. Por isso, é um tanto quanto caro importar esse produto. E é justamente por esse motivo que aquelas cerejas que muitas vezes encontramos no topo dos bolos de aniversário e até mesmo em potes de cerejas em calda, na verdade, são uma farsa. Para lidar com a dificuldade de cultivar e importar cerejas, os cientistas chegaram a uma receita curiosa. Algumas dessas cerejas usadas em bolos e doces são, na verdade, feitas à base de chuchu, com aromatizantes químicos que simulam o gosto, textura e aroma da fruta de verdade. Essa é mais uma prova de que muitas vezes você não faz a menor ideia do que está comendo. O engraçado é que muitas pessoas que não gostam de chuchu, mas adoram cereja, provavelmente vão se sentir enganadas depois de descobrir isso, né? Morcela. A morcela, também conhecida como morcilha em algumas regiões, nada mais é do que um tipo de embutido feito com o sangue coagulado do porco. Isso por si só é suficiente para que muitas pessoas não tenham a mínima vontade de experimentar essa especiaria. Normalmente, a fabricação deste produto envolve a lavagem do intestino do porco com limão e sabão branco, em um processo que tira o cheiro forte do intestino. Depois disso, o preenchimento é feito com o sangue temperado com alho, açúcar, sal, orégano, entre outros ingredientes. Em alguns casos também é comum utilizar cartilagens e vísceras do porco para engrossar e dar uma consistência a mais no produto. Mesmo com esse método de fabricação, digamos curioso quem gosta deste alimento e garante que ele é extremamente saboroso, desde que seja feito da forma correta. Coisas estranhas que podem ser encontradas na nossa comida. Antes de chegar na nossa mesa, os produtos que encontramos nos supermercados passam por diversos processos de fabricação, preparo, embalagem e distribuição. Por isso não é nenhuma novidade que alguns componentes indesejados acabem chegando ao nosso prato sem que a gente sequer fique sabendo. O que muitos não sabem é que a Anvisa, responsável por fiscalizar a qualidade dos produtos alimentícios comercializados no Brasil, tolera uma série de substâncias nojentas na composição dos alimentos. Para se ter uma ideia, a Anvisa permite a presença de um fragmento de pelo de roedores a cada 100 gramas de molho de tomate. Nesses mesmos 100 gramas, são permitidos 10 fragmentos de insetos. Isso porque é praticamente impossível controlar a presença desses componentes nos alimentos fabricados de forma industrial. Um pouco mais assustador é a quantidade de fragmentos de insetos permitidos a cada grama de massa. 1 fragmento por grama. Já o orégano, tempero bastante utilizado para o preparo de vários pratos diferentes, pode contar 20 fragmentos de insetos a cada 10 gramas. Além disso, 3% do produto pode ser composto por areia ou cinzas solúveis. A desculpa que os órgãos de fiscalização e controle de qualidade dão é que os níveis desses produtos indesejados é tão insignificante que não é capaz de colocar em risco a nossa saúde. É claro que ninguém gosta de saber que podemos estar comendo fragmentos de insetos ao saborearmos uma barra de chocolate, mas esse acaba sendo um preço que pagamos pela industrialização e pela forma como os produtos são fabricados, sempre prezando pela quantidade e pela velocidade na produção. Como você pode ver, é praticamente impossível saber o que exatamente estamos comendo, mas depois de ver todas essas nojeiras, é melhor mesmo nem pensar tanto assim sobre isso, né? Afinal de contas, se pensarmos demais na hora de comer, a gente vai acabar não comendo nada. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. E se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e também de compartilhar com seus amigos. Valeu e até a próxima!